Fala galera, esse é o vídeo de abertura do canal Corridagem. Primeiro eu quero começar explicando o nome, Corridagem. Corrida e viagem e também blogueiragem, né? Porque não adianta só correr, você também corre e posta tudo que você participa lá durante a sua jornada, seja na corrida ou seja na viagem, né? Eu resolvi criar esse canal porque todo mundo pergunta como é que tu consegue viajar tanto e consegue participar das corridas, e aí eu resolvi criar esse canal para partilhar com todo mundo como é essa minha experiência de viagem. Primeira coisa, deixa eu explicar a vocês como é que eu comecei a correr, tá? Em determinado momento da minha vida eu estava trabalhando, estudando, estagiando, e aí eu cheguei quase aos 100 quilos, né? E aí quando eu cheguei nessa etapa que eu estava parecendo um Teletubby, aí chegou a hora de vamos lá, vamos dar uma parada, começar a voltar a fazer exercício. Eu sempre fiz natação, fui atleta de futsal, mas aí apareceu a corrida na minha vida, né? Nessa época eu trabalhava num jornal aqui do Recife, e aí começaram a aparecer oportunidades de participar de corridas, né? Chegava convites e aí o jornalista era convidado e participava gratuitamente das corridas. E aí, incentivado pelo meu amigo Marcelinho, comecei a participar de uns treinos mais longos, né? E aí eu fui aumentando 5, 10, 21 até chegar a 42. E aí foi aí onde eu realmente descobri esse gosto pela corrida, né? Mas esse vídeo inicial é para contar um pouquinho dessa trajetória, né? Primeiro, que você que está começando a correr agora, né? A se empolgar, é importante você saber escolher um bom tênis, né? Você se preparar adequadamente, de preferência com acompanhamento de um profissional de educação física. Eu sou formado em jornalismo e também em educação física, e aí eu consigo mais ou menos montar os meus treinos, mas o indicado realmente é que você procure um profissional de educação física para que ele possa orientar suas corridas, né? Mas o assunto aqui não é essa parte inicial, mas sim realmente como você encontrar essa corrida. A primeira dica muito valiosa para você, tá? Você que gosta de correr, eu coloquei como meta colocar corridas em lugares que eu não conheço, né? E aí a primeira questão que eu vi, né? O preço das passagens aéreas. Então, como é que eu faço? Primeiro eu procuro as corridas em locais onde eu não corri. Então é importante você ver sites que você consiga identificar essas corridas, e de preferência as corridas confiáveis, né? Corridas que vocês saibam que já tem um histórico e que realmente acontece todo ano, para você acabar não comprando uma passagem e chegar lá a corrida não acontecer, né? Ser cancelada. Então é importante procurar sites confiáveis para que você possa tá montando o seu calendário de corridas. Tá aqui, ó, minhas medalhas aí, já são mais de 30 corridas oficiais como participante. Todas elas eu faço questão de me inscrever na corrida, nada de pipoca, pessoal. Se inscrevam para participar e valorizar as corridas. E lembrando, tá? Eu estou falando aqui não só de corrida de rua, mas também de corrida em trilhas ou corrida de montanhas, como também é conhecido. E aí a primeira dica valiosa para vocês, tem um aplicativo chamado Voopter, Voopter. Ele é sensacional para quem gosta de correr e para quem gosta de correr fora do seu estado, né? Você consegue colocar alertas, por exemplo, você pesquisa que vai querer correr a São Silvestre, por exemplo. E aí, lá na São Silvestre, você coloca o prazo, né? Se você tiver tempo para passar uma semana ou só o final de semana, você coloca as datas e aí você coloca lá, olha, eu quero pagar R$ 500 na passagem aérea para viajar para São Silvestre. E aí, sempre que tiver passagem naquele valor, você vai receber um alerta no seu celular, e aí naquele imediato momento você já pode comprar a passagem. E aí começa a sua aventura, né? Porque correr não é só a passagem, né? E aí você precisa ver. Com a passagem comprada, você coloca alguns alertas. Por exemplo, eu disse que era 500, mas de repente, se você já viu em tempos passados que saindo da sua cidade o preço é mais baixo, você coloca o alerta de acordo com o preço que você acha justo e de acordo com o preço que você quer pagar. E aí o principal, se você for só para correr, o ideal é que você fique num hotel que fique localizado próximo ao ponto de largada, né? E aí você usa outros aplicativos, você tem vários aplicativos, o Booking, o Trivago. Se não for uma cidade muito grande ou não muito conhecida, por exemplo, uma cidade do interior, como a gente participa de corrida de trilha, você pode entrar no site da prefeitura, que geralmente no site da prefeitura tem dicas de locais aonde você pode se hospedar, né? E aí você monta a sua logística. Dependendo do local, aí você já pode ver, por exemplo, o transporte público dessa cidade funciona. Se o transporte público funciona, ótimo, você já baixa aplicativos, tem
vários aplicativos de transporte público que integram metrô e ônibus, se a cidade, no caso que você for, tiver metrô. E aí você antecipadamente não deixa para fazer na hora. Esse é o grande segredo, é você ter planejamento. Antecipadamente você já traça suas rotas, né? Seu objetivo principal é a corrida, você já traça lá o local de largada, quanto tempo você vai ter que sair com antecedência para ir, para voltar e tudo isso, né? A interdição das ruas. Se você puder usar transporte público, ótimo. Se você não puder usar transporte público, se os locais que você pretende ir forem longe, aí você já pensa em alugar um carro, né? Principalmente se você for em grupo, muitas vezes sai mais a pena você alugar um carro do que você utilizar transporte público. Na hora que você junta 3, 4 pessoas para somar lá no transporte, acaba ficando mais vantajoso você alugar um carro. E aí, a partir disso, você montou a sua logística da corrida. Tá, então vamos lá. Quais são os principais pontos da cidade que você pode conhecer? Aí você vai ver, por exemplo, se você for passar 2, 3 dias, você coloca lá no Google, roteiro para tal cidade em 2 dias. E aí ele vai te apontar o roteiro dos locais que você pode conhecer. E aí você vai juntando, né, e montando essa sua planilha aí de corridas e também de viagens. E com isso você vai construindo toda a sua caminhada para que você possa realmente correr e conhecer lugares muito bacanas, né? Como a corrida ela já se tornou universal, né? Então em toda a cidade praticamente do Brasil e do mundo você encontra corridas bacanas para poder você se estimular cada vez mais, que eu acho que isso é um estímulo. Quando você coloca metas, desafios e objetivos, você consegue alcançá-los, principalmente quando você escreve, essa é uma dica também. E também conhecer lugares, né? A gente está aqui na vida para aproveitar, não precisa esperar se aposentar para poder conhecer lugares bacanas. E essa foi a ideia de criar esse perfil, né, do Corridagem, para que vocês possam realmente estar buscando essas corridas, né? Então, a dica do Vupter, a dica do calendário de corridas, a dica de você montar um roteiro dos principais locais que você for, para você ir, no caso, na viagem, e sempre ter cuidado com os horários do voo, né, para não se atrasar e não perder o voo, que aí realmente quando você perde o voo, o prejuízo é maior, né? Sem contar também, outra dica interessante aí para vocês, de estar postando aquela foto, né? Você não adianta estar só correndo, mas também a blogueiragem, ter cuidado aí de tirar boas fotos nas corridas, né? Tem os fotógrafos dos profissionais que participam também, que você pode comprar a sua foto. É muito bacana quando você compra a foto, tá? Compra as fotos aí das empresas, que eles estão lá, um serviço bacana oferecido por essas empresas. Não dê o print lá da tela, mas realmente compre as suas fotos. E esse foi o primeiro vídeo de abertura do Corridagem. Espero que vocês gostem, que vocês consigam ir para as corridas que vocês planejam. E eu vou estar, ao longo do tempo, ainda não vai ter uma periodicidade, mas sempre que possível eu vou estar colocando o vídeo e já anunciando que o próximo vídeo vai ser sobre a corrida de montanhas da Chapada Diamantina, que eu tive a oportunidade de participar no feriado em setembro. Indico para todo mundo uma corrida super organizada, mas aí no próximo vídeo eu venho com os detalhes. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Quem puder, curta, compartilhe, que vai ser legal essa interação junto com vocês. Aí em breve a gente vai estar fazendo vídeos ao vivo também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.